Capítulo 19. O dia seguinte passou voando, e logo Cris e eu chegávamos à recepção das outras meninas com vestidos cinza e sóbrios. Qual é o plano? Cris perguntou enquanto atravessávamos o corredor. Pensei por uns instantes. Odiava Celeste e não ficaria triste se ela fracassasse, mas não tinha certeza se queria que seu fracasso fosse de dimensões tão grandes. Ser educadas, mas não prestativas. Prestar atenção a Sílvia e a rainha para saber o que fazer. Absorver tudo o que pudermos e trabalhar a noite inteira para que a nossa seja melhor. Muito bem, ela respirou fundo. Vamos. Chegamos na hora, uma característica fundamental da cultura alemã, e as meninas já estavam completamente perdidas. Era como se Celeste sabotasse a si mesma, enquanto Elise e Natalie usavam respeitáveis vestidos azul marinho, Celeste estava praticamente de branco. Se botássemos um véu nela, poderia se casar daquele jeito. Isso sem falar de como o vestido era decotado, principalmente quando ela estava ao lado das alemãs. A maior parte delas usava mangas até os pulsos, apesar do calor. Natalie tinha ficado responsável pelas flores e deixou passar o detalhe de que os lírios eram usados tradicionalmente em funerais. Todos os arranjos tiveram que ser removidos às pressas. Elise, embora claramente mais agitada do que de costume, era a imagem da calma. Para os convidados, parecia a estrela da noite. Me assustava um pouco, principalmente com tanto italiano na cabeça, ter que tentar me comunicar com as mulheres da Federação Alemã que falavam um inglês bem deficiente. Tentei ser receptiva e, apesar da aparência severa, na verdade aquelas damas eram bem amigáveis. Logo ficou claro que a maior ameaça de desastre era Sílvia e sua prancheta. Ao passo que a rainha ajudava graciosamente a receber os convidados alemães, Sílvia circulava pelo lugar. Seus olhos afiados não perdiam nenhum detalhe. Ainda antes de a recepção terminar, ela já tinha páginas e mais páginas de anotações. Cris e eu logo nos demos conta de que nossa única esperança era fazer Sílvia se apaixonar por nossa recepção. No dia seguinte, Cris foi até meu quarto com suas criadas e nos aprontamos juntas. Queríamos garantir que tivéssemos um visual parecido bastante para que ficasse claro que éramos as responsáveis pelo evento, mas sem ficarmos tão iguais a ponto de parecermos duas bobas. Foi até divertido ter tantas mulheres no meu quarto. As criadas se conheciam e conversavam animadamente atrás de nós enquanto nos aprontavam. Aquilo me fez lembrar de quando Mai esteve aqui. Horas antes da chegada dos convidados, Cris e eu fomos até o salão para checar tudo mais uma vez. Diferentemente da outra recepção, abrimos mão dos lugares marcados. Os convidados poderiam sentar-se onde bem entendessem. A banda chegou para ensaiar no local, e a sorte foi que o tecido que escolhemos era ótimo para a acústica. Ajeitei o colar de Cris e praticamos nossa conversação em italiano pela última vez. Ela falava a língua com muita naturalidade. Obrigada, disse ela. Gracie, respondi. Não, não, ela respondeu voltando-se para mim. Você é ótima e não sei. Pensei que depois do acontecido com Merle, talvez você desistisse. Fiquei com medo de ter que fazer tudo sozinha, mas você trabalhou tão duro. Foi excelente. Obrigada, você também foi ótima. Não sei se teria sobrevivido se tivesse sido obrigada a trabalhar com Celeste. Você deixou tudo tão mais fácil. Cris sorriu ao ouvir minhas palavras, que eram sinceras. E você tem razão, continuei. Tem sido difícil sem Merle, mas não desistiria. Isso vai ser ótimo. Cris mordeu os lábios e ficou pensativa por um momento. Depois falou rapidamente como se fosse perder o controle. Então você ainda está na competição? Você ainda quer Maxon? Eu sabia bem até demais o que todas fazíamos aqui, mas ninguém nunca tocara no assunto dessa maneira. Fui pega desprevenida e comecei a pensar se devia responder. O que eu poderia dizer? Garotas, estrilou Sílvia, praticamente invadindo o salão. Nunca fui tão grata àquela mulher. Está quase na hora, vocês estão prontas? Atrás dela estava a rainha. Sua serenidade contrabalançava a energia de Sílvia. Ela inspecionou o salão, admirando o nosso trabalho. Foi um grande alívio ver seu sorriso. Quase prontas, anunciou Cris.
Restam apenas alguns detalhes para cuidar. Um deles em particular requer a sua presença e a da rainha. Como? Perguntou Silvia, curiosa. A rainha aproximou-se de nós. Seus olhos escuros brilhavam de orgulho. Está lindo, e vocês duas estão belíssimas. Obrigada, agradecemos em uníssono. Os vestidos azul claros com acabamento em dourado tinham sido ideia minha. Festivos e bonitos, mas sem extrapolar. Bem, talvez as senhoras tenham reparado em nossos colares, disse Cris. Imaginamos que se fossem parecidos, ajudariam as pessoas a nos identificar como anfitriãs. Ideia excelente, disse Silvia, já tomando notas. Cris e eu trocamos um sorriso. Como as senhoras também são anfitriãs, pensamos que poderiam usá-los. Falei enquanto Cris punha as caixinhas sobre a mesa. Vocês não fizeram isso, admirou-se a rainha. Para mim? Perguntou Silvia. Claro, disse Cris com uma voz doce ao entregar as joias. Vocês ajudaram tanto, este projeto também lhes pertence, acrescentei. Pude notar como nossa iniciativa comoveu a rainha, ao passo que Silvia estava sem palavras. Comecei então a imaginar se alguém no palácio já tinha lhe dado qualquer atenção. Sim, tivemos a ideia ontem para ter Silvia ao nosso lado. Silvia podia intimidar, mas ela realmente tentara nos ensinar tudo o que podia para nos ajudar. Queria agradecê-la da melhor forma possível. O mordomo veio nos dizer que os convidados começavam a chegar. Cris e eu ficamos cada uma de um lado da porta para dar-lhes as boas-vindas conforme entravam. A banda começou a tocar uma música suave, as criadas circulavam com aperitivos e nós estávamos prontas. Elise, Natalie e Celeste chegaram na hora, o que era raro. Assim que viram nossa decoração, as paredes cobertas com tecido ondulado, os enfeites imponentes no centro das mesas, a abundância de flores, o incômodo nos olhos de Elise e Celeste foi imediato e evidente. Natalie, porém, estava empolgada demais para se irritar. Tem o cheiro do jardim, ela disse, quase dançando pelo salão. Demais até, acrescentou Celeste. Vocês vão deixar as pessoas com dor de cabeça. Era sua especialidade achar defeito em coisas belas. Tentem se sentar em mesas diferentes, sugeriu Cris quando as três se afastaram. Os italianos estão aqui para fazer amigos. Celeste estalou a língua como se aquilo a irritasse. Tive vontade de dizer para ela aguentar firme. Cris e eu nos comportamos da melhor forma na recepção delas. Mas então escutei o burburinho da conversa das italianas que chegavam pelo corredor e deixei para lá. A melhor maneira de descrever as italianas é dizendo que elas eram monumentais. Altas, pele dourada e absolutamente lindas. Como se isso não bastasse, tinham um temperamento incrível. É como se carregassem o sol na alma e o deixassem brilhar por todos os lados. A monarquia italiana era ainda mais jovem que a de Iléia. Por décadas, o país recusou nossas tentativas de aproximação, segundo li no dossiê. Aquela foi a primeira vez que vieram nos visitar. A reunião seria o primeiro passo rumo a uma relação mais próxima com um governo em ascensão. Tinha sido assustador pensar nisso até o momento em que eles entraram pela porta e a gentileza delas acabou com minha preocupação. Beijaram Cris e eu nas duas bochechas e gritavam: "Salve!" Foi um prazer tentar chegar no mesmo nível de entusiasmo. Errei algumas das frases que tinha aprendido em italiano, mas as visitas foram gentis e riam dos meus erros ao mesmo tempo que me ajudavam a corrigi-los. O domínio que tinham do inglês era impressionante, e trocamos elogios a respeito de nossas roupas e penteados. Tudo indicava que tínhamos deixado uma boa primeira impressão no que diz respeito às aparências, o que me ajudou a relaxar. Na maior parte da festa, fiquei ao lado de Orabella e Noemi, duas primas da princesa. Está delicioso, anunciou Orabella com a taça de vinho erguida. Que bom que gostou, respondi, com receio de parecer tímida demais. Elas falavam tão alto. Você precisa experimentar, insistiu. Não bebia nada desde o Halloween e não era muito fã de álcool para começo de conversa. Mas não quis ser grossa, então peguei a taça que ela ofereceu e dei um gole. Incrível! Champanhe só tinha bolhas, mas o vinho tinto e intenso parecia ter vários sabores que surgiam um após o outro. Suspirei.
Agora, disse Noemi, atraindo minha atenção. Esse Maxon é bonitão. Como posso participar da seleção? Preenchendo uma montanha de papéis, brinquei. Só isso? Onde está minha caneta? Orabella interveio. Também quero a papelada. Adoraria levar Maxon para casa comigo. Soltei uma gargalhada. Acreditem, a coisa aqui é bem complicada. Você precisa de mais vinho, insistiu Noemi. Com certeza, concordou Orabella, que chamou o garçom para encher minha taça. Você já esteve na Itália? Perguntou Noemi. Balancei a cabeça. Antes da seleção não tinha sequer saído da minha província. Você precisa ir, insistiu Orabella. Pode ficar na minha casa sempre que quiser. Você sempre quer toda a companhia para si, reclamou a outra. Ela fica comigo. Senti o vinho subir um pouco e a empolgação de ambas me deixavam quase alegre demais. Então, ele beija bem? Perguntou Noemi. Engasguei um pouco com o vinho e pus a taça na mesa para rir. Tentei não me entregar muito, mas elas sabiam. Quão bem? Me pressionou Orabella. Como eu não respondi, ela acenou para o garçom. Mais vinho, por favor. Apontei o dedo na cara delas ao me dar conta do que queriam. Vocês duas só querem criar problemas para mim. Elas se inclinaram para trás de tanto rir e eu fiz o mesmo. De fato, os papos entre meninas eram muito mais interessantes quando não estávamos competindo pelo mesmo rapaz, mas eu não podia aprofundar muito o assunto. Me levantei para sair antes que precisasse ser carregada. Ele é muito romântico quando quer, revelei para as palmas e risadas delas. Me retirei com um sorriso nos lábios graças àquele jeito brincalhão de ambas. Depois de beber água e comer um pouco, toquei algumas das músicas populares que conhecia no violino. Quase todos no salão cantaram junto. Pelo canto dos olhos, vi Silvia tomando notas. Seus pés balançavam ao ritmo da música. Quando Cris se levantou e propôs um brinde à rainha e a Silvia pela ajuda, o salão aplaudiu. Quando ergui o copo para brindar aos convidados, eles gritaram de alegria, enxugaram os copos e os atiraram contra a parede. Cris e eu não esperávamos isso. Demos de ombro e fizemos o mesmo. As pobres criadas corriam para lá e para cá para recolher os cacos, enquanto a banda recomeçava a tocar. O salão inteiro dançava. Talvez a cena do dia tenha sido Natalie em cima da mesa fazendo os passos de dança que a faziam parecer um polvo. A rainha Amberley estava sentada no canto do salão conversando alegremente com a rainha da Itália. Tive uma sensação repentina de dever cumprido. Estava tão entretida com tudo aquilo que quase pulei de susto quando Elise veio falar comigo. A de vocês está melhor, disse ela de maneira relutante, mas sincera. Vocês duas realmente fizeram uma recepção incrível. Obrigada, fiquei meio preocupada antes. O começo foi tão difícil. Eu sei, isso é ainda mais impressionante. Até parece que vocês trabalharam semanas. Comentou, para depois correr os olhos pelo salão e se deter na decoração brilhante. Coloquei a mão em seu ombro. Você sabe, Elise. Qualquer um podia ver ontem que você foi a que mais trabalhou no seu grupo. Tenho certeza de que Silvia vai informar Maxon sobre isso. Você acha? Claro, e prometo. Se isto for uma espécie de competição e a sua equipe perder, eu mesma vou contar a Maxon o bom trabalho que você fez. Ela apertou seus olhos pequenos. Você faria isso? Claro, por que não? Assegurei com um sorriso nos lábios. Elise balançou a cabeça. América, admiro demais o seu jeito, digamos honesto, mas você precisa tomar consciência de que estamos em uma competição. Meu sorriso desapareceu diante dessas palavras. Não mentiria nem falaria mal de você, só que também não deixaria de fazer as minhas coisas para contar a Maxon algo que você fez bem. Não posso. Não precisa ser assim, repliquei calmamente. Ela balançou a cabeça novamente. Sim, precisa. Não se trata de um prêmio qualquer. Trata-se de um marido, uma coroa e um futuro. E você talvez seja a que tem mais a perder ou ganhar com isso. Fiquei completamente pasma. Pensei que éramos amigas. Com exceção de Celeste, eu confiava de verdade nas meninas. Será que era tão cega que não enxergava como elas lutavam com unhas e dentes? Isso não quer dizer que não goste de você, ela continuou. Gosto muito, mas não posso torcer por sua vitória. Fiz que sim com a cabeça, ainda digerindo suas palavras.
Era óbvio que eu não tinha minha cabeça na seleção como ela. Mais uma vez duvidei da minha capacidade para o cargo. Elise deu um sorriso para alguém que vinha por trás de mim. Quando virei, lá estava a princesa italiana vindo em nossa direção. Com licença, posso falar com o anfitriã, por favor? Pediu com seu sotaque adorável. Elise fez uma reverência e voltou à pista de dança. Tentei tirar nossa conversa da cabeça e concentrar-me na pessoa que eu tinha que impressionar. Princesa Nicoleta, sinto muito não termos tido muitas oportunidades de conversar hoje, disse fazendo-lhe uma reverência. Ah, não, você esteve muito ocupada. Minhas primas, elas adoram você. Achei graça, elas são muito divertidas. Nicoleta puxou-me para um dos cantos da sala. Estamos inseguros de estabelecer vínculos com a Ileia. Nosso povo é mais livre que o daqui. Posso ver. Não, não, ela me corrigiu com um tom grave. Quero dizer em relação a liberdades individuais. Os italianos têm mais liberdade que vocês. Vocês mantêm as castas, certo? Fiz que sim com a cabeça. Compreendi que se tratava de mais que uma conversa amigável. Observamos as coisas, claro. Vemos o que acontece aqui. Revoltas, rebeldes. As pessoas são infelizes? Não sabia ao certo o que dizer. Alteza, julgo não ser a pessoa mais adequada para discutir esse assunto. Na verdade, não tenho controle sobre nada. Nicoleta tomou minhas mãos. Mas poderia. Um calafrio percorreu meu corpo de alto a baixo. Era mesmo o que eu estava pensando? Vimos o que aconteceu com a garota. A loira? Ela cochichou. Merle, confirmei. Era minha melhor amiga. Ela sorriu. E vimos você. Não há muitas imagens, mas vimos você correr. Vimos você lutar. Seu olhar era idêntico ao da rainha Amberly pela manhã, cheio de um orgulho inconfundível. Temos muito interesse em estabelecer vínculos com uma nação poderosa, se essa nação puder mudar. Informalmente, se houver algo que pudermos fazer para ajudá-la a conquistar a coroa, nos diga. Você tem o nosso total apoio. Ela meteu um pedaço de papel na minha mão e se afastou. Ao dar meia volta, gritou algo em italiano que fez o salão urrar de alegria. Eu não tinha bolsos, então enfiei o bilhete no sutiã, rezando para que ninguém reparasse. Nossa recepção durou muito mais que a primeira. Suspeitei que era porque nossos convidados estavam contentes demais para ir embora. Ainda assim, longa como tinha sido, a recepção pareceu passar em um piscar de olhos. Horas mais tarde, voltei a meu quarto completamente exausta. Estava cheia demais para pensar no jantar. E embora ainda fosse o começo da noite, a ideia de ir direto para a cama era muito tentadora. Antes mesmo que eu pudesse olhar para minha cama, Anne apareceu com uma surpresa. Retomei o fôlego e peguei imediatamente a carta em sua mão. Era preciso dar crédito aos carteiros do palácio. Eles trabalhavam com muita rapidez. Rasguei o envelope e fui para a sacada, a fim de absorver as palavras de meu pai e os últimos raios de sol ao mesmo tempo. Querida América, você precisa escrever logo uma carta para Mai. Ela ficou muito frustrada ao ver que a carta anterior era só para mim. Devo confessar que eu mesmo fui pego de surpresa. Não sei direito o que esperava, mas certamente não era o que você me perguntou. Em primeiro lugar, sim, é verdade. Falei com Maxson e ele foi bem claro sobre suas intenções em relação a você. Não acho que seria do feitio dele não ser sincero e acreditei, ainda acredito, que ele se importa muito com você. Penso que se o processo fosse mais simples, ele já teria escolhido você. Parte de mim acha que a demora trabalha a seu favor. Estou errado? A resposta simples e direta é sim. Aprovo Maxson. Se você quiser ficar com ele, tem meu apoio. Se não quiser, também tem. Amo você e quero que seja feliz. Talvez isso signifique uma vida na nossa casinha minúscula em vez de num palácio. Para mim está bem. Quanto à sua outra pergunta, a resposta também é sim. América, eu sei que você não enxerga muito o seu potencial. Só que você precisa começar a enxergar. Por anos, lhe dissemos que você tinha talento e você só acreditou quando viu sua agenda lotar. Lembro-me do dia em que você tinha uma semana cheia e se deu conta de que o motivo era sua voz e seu jeito de tocar. Você ficou tão orgulhosa de si mesma.
Foi como se de repente você tivesse tomado consciência do que era capaz de fazer. Dizíamos também desde sempre que você é linda, mas não tenho certeza se você realmente chegou a se ver dessa maneira até hoje em que foi escolhida para a seleção. Você tem alma de líder, América. Você tem uma boa cabeça, tem vontade de aprender, tem ainda o que talvez seja mais importante, compaixão. Isso é algo de que esse país carece mais do que você imagina. Se você quer a coroa, América, aceite-a. Aceite-a, porque ela deve ser sua. E ao mesmo tempo, se você não quiser carregar esse fardo, eu jamais a culparia. Receberia você de braços abertos em casa. Com amor, papai. As lágrimas brotaram aos poucos. Ele realmente me achava capaz. Ele era o único. Bem, ele e Nicoleta. Nicoleta. Tinha me esquecido completamente do bilhete. Peguei o papel em meu vestido e o puxei para fora. Era um número de telefone. Ela sequer pôs o nome. Eu não fazia ideia do tamanho do risco que ela correu para me fazer essa oferta. Segurei aquele pedacinho de papel e a carta de meu pai nas mãos. Pensei sobre a certeza de Aspen de que eu não poderia ser princesa. Lembrei-me do último lugar na pesquisa de popularidade. Pensei na promessa misteriosa de Maxon no começo da semana. Fechei os olhos e tentei me enxergar por dentro. Será que eu podia mesmo fazer isso? Será que eu podia ser a próxima princesa de Ileia? Capítulo 20. No dia seguinte à recepção dos italianos, nos reunimos no Salão das Mulheres depois do café. A rainha estava ausente e nenhuma de nós sabia o que isso significava. Aposto que está ajudando Sylvia a escrever a avaliação final, palpitou Elise. Não acho que essa responsabilidade caiba a ela, contrapôs Chris. Talvez esteja de ressaca, sugeriu Natalie, com os dedos nas têmporas para simular uma enxaqueca. Não é só porque você está assim que ela também está, retrucou Celeste. Talvez ela não esteja bem, comentei. Ela adoece com facilidade. Chris confirmou com a cabeça e acrescentou. Gostaria de saber por quê. Ela não foi criada no sul? Perguntou Elise. Ouvi dizer que o ar e a água não são muito limpos por lá. Talvez seja pela forma como foi criada. Ouvi falar que tudo é ruim de Summer para baixo, completou Celeste. Ela provavelmente está apenas descansando, eu intervim. Hoje à noite temos o jornal oficial e ela simplesmente quer estar preparada. Não são nem 10 horas e eu já quero tirar uma soneca. Sim, nós todas deveríamos tirar uma soneca, Natalie disse com uma expressão de cansaço. Uma criada entrou no salão com uma pequena bandeja. Ela fazia tão pouco ruído ao caminhar que mal podíamos notá-la. Esperem, disse Chris. Vocês não acham que vão comentar sobre a recepção no jornal oficial de hoje, acham? Celeste resmungou. Odiei aquela coisa idiota. Você e a América deram sorte. Você deve estar de brincadeira. Você tem noção... As palavras de Chris silenciaram quando a criada parou bem à minha esquerda, mostrando um pequeno bilhete dobrado sobre a bandeja. Senti os olhos de todas em cima de mim quando peguei, um pouco hesitante, a carta e li. É de Maxon? Perguntou Chris, tentando dissimular um pouco do seu interesse. Sim, respondi sem levantar os olhos. E o que diz? Especulou. Que ele quer me ver um instante. Celeste riu. Parece que alguém está encrencada. Respirei fundo e me levantei para seguir a criada até o príncipe. Acho que só há um meio de descobrir. Talvez ele finalmente vá enxotá-la, cochichou Celeste em um tom de voz alto bastante para que eu ouvisse. Você acha? Perguntou Natalie com um excesso de entusiasmo. Senti calafrios. Talvez fosse isso mesmo. Se ele quisesse falar comigo ou passar um tempo ao meu lado, não teria agido de outra forma? Maxon aguardava no corredor e eu caminhei até lá timidamente. Não parecia zangado, mas tenso. Me preparei. E então? Ele me tomou pelo braço. Temos 15 minutos. Vou lhe mostrar algo que você não pode contar a ninguém, entendido? Fiz que sim com a cabeça. Pois bem. Subimos as escadas a toda velocidade até o terceiro andar. De forma suave, porém rápida, Maxon me conduziu pelo corredor até 2 portas brancas. 15 minutos, ele recordou. 15 minutos.
Maxon sacou uma chave do bolso, destrancou uma das portas e a manteve aberta para que eu entrasse antes dele. O quarto era amplo e claro, com a parede repleta de janelas e portas que davam para a sacada. Havia uma cama, um guarda-roupa gigantesco, uma mesa e cadeiras. De resto, o quarto estava vazio. Nenhum quadro na parede, nenhuma decoração nas prateleiras embutidas. Até a pintura estava um pouco tosca. Esta é a suíte da princesa, Maxon disse em voz baixa. Arregalei os olhos. Sei que não parece das melhores agora. Cabe à princesa escolher a decoração, de modo que quando minha mãe passou para a suíte da rainha, este quarto foi esvaziado. A rainha Amberly já tinha dormido aqui. A atmosfera do quarto passou a ter um toque de mágica para mim. Maxon surgiu por trás de mim e começou a mostrar o lugar. Estas portas dão para a sacada, e ali, ele apontou para o outro lado do quarto, são as portas do escritório particular da princesa. Bem aqui, ele aproximou-se de uma porta à nossa direita, é a porta para o meu quarto. Não posso ficar muito longe da princesa. Corei só de pensar em dormir tão perto de Maxon. Então, aproximando-se do guarda-roupa, ele prosseguiu. E isto, por trás deste móvel, está a saída para o abrigo. Você pode chegar a outros lugares do palácio por aqui também, mas facilitar a fuga é seu principal propósito. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Vamos usá-lo com outro propósito agora, mas acho que vale a pena. Maxon colocou a mão sobre uma fechadura oculta e tanto o guarda-roupa como o painel por trás dele abriram-se. Ele sorriu ao ver o espaço por trás do móvel. Bem a tempo, disse ele. Eu não perderia por nada, uma voz respondeu. Fiquei sem fôlego. Não tinha como aquela voz pertencer a quem eu achava que pertencia. Dei um passo à frente para ver melhor. Ali, vestida com roupas simples e usando um coque, estava Merle. Merle? Sussurrei como se estivesse em um sonho. O que você faz aqui? Senti tanto a sua falta, ela exclamou, para depois correr ao meu encontro com os braços abertos. Em suas mãos era possível ver bem os vergões quase curados. Era mesmo Merle. Ela me deu um abraço e nós duas caímos no chão. Não conseguia parar de chorar e perguntar várias vezes o que ela fazia ali. Quando fiquei um pouco mais calma, Maxon pediu minha atenção. 10 minutos. Espero do lado de fora. Merle, você pode voltar por onde veio. Ela deu sua palavra e Maxon nos deixou a sós. Não entendo, eu disse. Era para você estar no sul. Era para você ser uma 8. Onde está a Carter? Ela achou graça na minha confusão. Ficamos aqui o tempo todo. Estou começando a trabalhar nas cozinhas. Carter ainda está em recuperação, mas acho que logo trabalhará nos estábulos. Em recuperação? Havia tantas perguntas a fazer que não sei por que fiz justamente essa. Sim, ele pode andar, sentar e ficar em pé, mas ainda seria muito difícil trabalhar em algo muito pesado. Ajudará na cozinha até estar completamente recuperado. Ele vai ficar bom. E olhe para mim, ela disse, exibindo as mãos. Cuidaram de nós. Não estão lindas, mas pelo menos não doem mais. Toquei com cuidado as linhas inchadas de sua palma, certa de que era impossível não estarem doloridas ainda. Pus minhas mãos sobre as dela. Era estranho, mas ao mesmo tempo completamente natural. Merle estava comigo, eu podia segurar suas mãos. Então Maxon manteve vocês dois no palácio esse tempo todo? Ela confirmou. Depois dos açoites, ele ficou com medo que nos machucassem se fôssemos largados por aí. Por isso nos manteve aqui. Um irmão e uma irmã com família no Panamá foram em nosso lugar. Temos novos nomes agora e Carter está deixando a barba crescer. Daqui a pouco vamos passar despercebidos. Nesse primeiro momento, poucas pessoas sabem que estamos no palácio. Alguns dos cozinheiros com quem trabalho, uma das enfermeiras e Maxon. Acho que nem os guardas sabem, pois se reportam diretamente ao rei, que não ficaria muito feliz com a notícia. Ela balançou a cabeça antes de continuar. Nosso apartamento é pequeno, praticamente só tem espaço para a nossa cama e algumas estantes, mas pelo menos é limpo. Queria costurar uma colcha nova, mas não... Calma lá. Nossa casa? Quer dizer, vocês dividem a mesma cama?
Merle sorriu. Casamos há 2 dias. Contei a Maxon na manhã do dia do castigo que amava a Carter, que queria casar com ele, e pedi desculpas por magoá-lo. Ele nem ligou, claro. 2 dias atrás ele me chamou e disse que um grande evento estava para acontecer, e que se queríamos nos casar era a hora. Fiz as contas. 2 dias atrás foi quando a Federação Alemã chegou. Todos os funcionários do palácio estavam servindo os convidados ou preparando a recepção para as damas italianas. Foi Maxon que me entregou para o meu noivo. Não sei se voltaria a ver meus pais algum dia. Quanto mais longe ficarem de mim, melhor. Dava para notar que doía dizer isso, mas eu compreendi o porquê. Se tivesse acontecido comigo, tornar-me uma 8 de repente, o maior favor que poderia fazer à minha família seria desaparecer. Levaria tempo, mas as pessoas esqueceriam. Meus pais acabariam por superar. Para espantar os pensamentos tristes, Merle chacoalhou a mão esquerda para que eu visse a pequena fita amarrada em seu dedo. Era apenas um barbante amarrado com um nó simples, mas só significava uma coisa: a entrega ao casamento. Acho que logo vou pedir a ele uma nova. Esta já está puída. Imagino que se ele for trabalhar nos estábulos, terei que fazer um anel novo por dia para ele. Não que isso me incomode. Ela comentou brincalhona enquanto dava de ombros. Minha mente pulou para outra questão que talvez pudesse soar grosseira. Acontece que eu nunca seria capaz de ter esse tipo de conversa com minha mãe ou Kenna e precisava aproveitar a chance. Então, vocês fizeram, você sabe? Ela demorou um pouco para entender, mas logo começou a rir. Ah, sim, fizemos. Nós rimos. E como é? Sinceramente, um pouco incômodo no começo. A segunda vez foi melhor. Ah, eu não sabia mais o que dizer. Sim. Houve uma pausa. Tenho estado muito sozinha sem você. Sinto saudade. Confessei enquanto brincava com o barbante em seu dedo. Também sinto saudade. Talvez quando você se tornar princesa, eu possa aparecer aqui o tempo todo. Torci o nariz. Não sei se isso vai acontecer. O que você quer dizer? Ela perguntou com o rosto sério. Você ainda é a favorita dele, certo? Encolhi os ombros. O que aconteceu? Sua voz estava carregada de preocupação. Não quis revelar que tudo começara com a expulsão dela. Ela não tinha culpa. Coisas. América, o que está acontecendo? Respirei fundo e comecei a falar. Depois de você ser castigada, fiquei brava com o Maxon. Levei um tempo para me dar conta de que ele não faria uma coisa daquela se pudesse evitar. Merle fez que sim com a cabeça. Ele tentou tanto, América. E quando não deu, fez tudo o que pôde para melhorar nossa situação. Então não fique com raiva dele. Não estou mais, mas também não sei se quero ser princesa. Não sei se poderia fazer o que ele fez. E também tem a pesquisa da revista que a Celeste me mostrou. As pessoas não gostam de mim, Merle. Estou em último lugar. Não tenho certeza se preencho os requisitos. Continuei. Nunca fui uma boa opção e parece que estou despencando. E agora? Agora parece que Maxon quer Chris. Chris? Quando isso aconteceu? Não sei nem quero saber. Parte de mim acha bom. Ela seria uma princesa melhor. E se ele gosta mesmo dela, quero que seja feliz. Ele tem que eliminar alguém muito em breve. Quando ele me chamou hoje, pensei que eu voltaria para casa. Você é tão ridícula, zombou Merle. Se Maxon não sentisse alguma coisa por você, já a teria mandado embora. O motivo de você estar aqui ainda é que ele se recusa a perder a esperança. Algo entre uma tosse e uma gargalhada saiu de minha boca. Gostaria de poder conversar mais, mas preciso ir, ela disse. Aproveitamos a troca da guarda para fazer isso. Não me importa se foi pouco tempo. Já fico feliz de saber que você está bem. Ela me abraçou. Não desista de tudo, certo? Não. Talvez você possa me enviar uma carta ou algo assim um dia desses? Talvez, veremos. Merle me soltou e permanecemos uma diante da outra. Se tivessem me perguntado, teria votado em você. Sempre achei que tinha que ser você, ela disse. Vá, dê lembranças minhas ao seu marido. Falei, já corada. Ela sorriu. Darei. Em silêncio, ela entrou pelo guarda-roupa e acionou a fechadura. Por algum motivo achei que os açoites iriam destruí-la, mas não, ela estava mais forte agora. Até seu porte era diferente.
Merle virou-se para me dar um beijo e desapareceu. Saí depressa do quarto e deparei com Maxon à minha espera no corredor. Ao ouvir o ruído da porta, ele levantou a vista de seu livro, com um sorriso nos lábios, e me sentei a seu lado. Por que você não contou antes? Tinha que ter certeza de que estavam seguros. Meu pai não sabe que fiz isso. Precisei manter segredo até ter garantias de que isso não os poria em perigo. Quero fazer com que vocês se vejam mais vezes, mas isso vai levar tempo. Senti meus ombros mais leves, como se todos os tijolos de preocupação que carregara por tanto tempo caíssem de uma vez. A felicidade de ver Merle, a certeza de que Maxon era generoso como eu pensara, a sensação de alívio por esse encontro não ter sido para minha expulsão, tudo foi maravilhoso. Obrigada, sussurrei ao seu ouvido. Não foi nada. Eu não soube mais o que dizer. Depois de um tempo, Maxon limpou a garganta. Sei que você se recusa a fazer as partes difíceis do cargo, mas há muitas outras oportunidades. Acho que você poderia fazer coisas boas. Vejo que agora você enxerga o príncipe em mim, mas isso aconteceria cedo ou tarde se você fosse minha de verdade. Olhei-o nos olhos. Eu sei. Não consigo mais ler dentro de você. No começo eu costumava ser capaz de ver as coisas quando você não queria saber de mim. E quando as coisas mudaram entre nós, você passou a me olhar de um jeito diferente. Agora, há momentos em que penso que você está lá e outros em que você parece ter ido embora. Concordei com a cabeça. Não estou pedindo para você dizer que me ama, continuou ele. Não estou pedindo para você decidir de uma hora para outra que quer ser princesa. Apenas preciso saber se quer permanecer aqui, afinal. Eis a questão. Eu ainda não tinha certeza de ser capaz de assumir aquele posto, mas tampouco tinha certeza de que queria abandoná-lo. E ver a generosidade de Maxon balançou meu coração. Havia tanto para pensar, mas eu não queria desistir, não naquele momento. Escorreguei minha mão por baixo da de Maxon sob seu joelho. O príncipe apertou minha mão, como que reconhecendo meu gesto. Se for da sua vontade, quero permanecer. Maxon suspirou aliviado. Gostaria muito. Retornei ao salão das mulheres, depois de uma breve passada no banheiro. Ninguém disse nada até que me sentei. Foi Cris que teve coragem de perguntar. O que era? Encarei não apenas ela, mas todos os olhos atentos. Prefiro não comentar. Como meu rosto ainda estava inchado, uma resposta como essa devia bastar para dar a entender que o encontro não tinha sido nada bom. Mas se era necessário dizer isso para proteger Merle, tudo bem para mim. E então vi Celeste apertar os lábios para esconder o sorriso. Natalie erguera as sobrancelhas enquanto fingia ler uma revista. A troca de olhares esperançosos entre Chris e Elise. A competição era mais acirrada do que tinha imaginado.